Eu tenho outra pergunta. Qual foi um caso, assim, específico do qual vocês presenciaram que a papiloscopia ela foi fundamental, tipo, de extrema importância para vocês dois? Quer ir primeiro aí, Evelyn? Você tem mais bagagem, acho que talvez você tenha até dificuldade de selecionar um. Eu não sei não, hein? Eu participei num bem legal, assim, porque, assim, não dá para falar qual que é mais ou menos relevante, sabe? A polícia me ensinou algo muito importante. A polícia me ensinou a fazer o que precisa ser feito. E é isso. Você tem que fazer o que precisa ser feito. E tem que ser feito. Se a gente não fizer, se a Polícia Federal não fizer, quem vai fazer? Então, todos os casos são importantes, na minha opinião. Agora eu participei de um que foi emblemático. O que acontece? Esse negócio da política tá deixando todo mundo doido, parece, e tinha um desses caras aí que parece que tava mais doido do que o normal. E aí, nesse negócio de eleição, ele estava em Brasília e ele resolveu fazer um carro entrar dentro do MJ. Ele queria que o carro esbagaçasse tudo lá, arregaçasse tudo lá dentro do MJ. Então, o que ele fez? Ele pegou o carro, era um carro automático, posicionou na rampa, assim, né? Não sei se vocês conhecem aqui, o MJ é um prédio, né? Ao redor do prédio tem um espelho d'água, que são aquelas, como se fosse uma piscininha com um pouquinho de água, né? Então fica a aguinha, e tem algumas rampas que é para as pessoas acessarem. Aí uma das rampas, que era mais larga, que era a entrada principal, na madrugada, ele parou ali, viu que estava meio vazio, entrou com o carro, botou o carro assim em cima da rampa, pegou um bambu, um pau, né? Bambu, botou no acelerador e pulou do carro. E o carro, como era automático, era só acelerar o carro. A ideia dele era enfiar o carro lá dentro do MJ. Só que é o seguinte, ele não travou o volante. Então, à medida que o carro foi subindo, o volante esterçou, né? E aí o carro virou e caiu no espelho d'água e ficou... eu tive o privilégio de trabalhar nesse caso, inclusive esse caso virou um artigo científico que nós publicamos na Australian Journal of Forensic Science, foi publicado lá. Eu fui acionado porque quem tinha que fazer esse local de crime era a superintendência do DF, mas a superintendência do Distrito Federal estava com muitos desfalques, sem servidor, né? E nós do INI ajudávamos a superintendência eventualmente. Eu era um dos que mais ajudava porque eu sempre gostei muito de fazer local de crime. E aí, adivinha? Meia-noite, o diretor do instituto me ligando. Eu falei, oxi, que diretor quer me ligar meia-noite? E aí eu deixei, não atendi, eu falei, se tocar de novo eu atendo. Aí tocou de novo, e aí eu fui para esse local de crime, né? Passei no instituto, peguei as coisas e fui fazer. A questão é que dentro do carro tinha um objeto muito suspeito, que é uma panela de pressão. Panela de pressão, ela é usada muitas vezes como explosivo caseiro. Então muita gente faz bomba numa panela de pressão. Então a gente não pôde periciar o veículo, coisas de maneira imediata. Por quê? Porque aquilo poderia ser uma bomba, poderia ser um atentado à bomba. Então o antibombas da PF foi chamado. Tá vendo que local de crime diferente? Eu fui um dos mais diferentes que eu fiz. O antibombas foi chamado, aquela roupa especial, aquele robozinho, aquelas coisas todas estavam lá. Nós ficamos, tanto os peritos criminais como os papiloscopistas policiais, nós ficamos esperando. Eles foram lá, fizeram um acionamento seguro daquele artefato, aquela coisa toda, e depois a gente pôde periciar. Então, vários objetos foram recolhidos dentro do veículo, fora do veículo, alguns adesivos, a gente teve a ideia de tirar os adesivos, porque quando você vai colar um adesivo, é muito fácil de você deixar sua impressão digital no adesivo. E além disso, eu tenho amigos na Polícia Civil do DF, de madrugada eu acionei esses amigos e nós levamos esse veículo guinchado para a Polícia Civil do DF. Por quê? A Polícia Civil do DF tem a maior capela de fumegação de cianoacrilato da América Latina.
O cianacrilato é a supercola, né? É um polímero. E o que acontece? Quando ele vaporiza, ele tem uma tendência a aderir preferencialmente aos resíduos de impressão digital. Porque esses resíduos nossos têm uma diferençazinha de potencial e faz com que essa atração ocorra a eles, né? E aí, essa supercola, que é esse vapor, o cianacrilato, adere nesses resíduos de impressão digital, revelando as impressões digitais. Então a gente levou para essa câmara e foi aquela coisa toda, foi manchete de jornal, aquela coisa toda. E tanto nós na Polícia Federal como os colegas da Polícia Civil positivaram a mesma pessoa. Então nós achamos vários fragmentos de algumas pessoas envolvidas. Lógico que não é só isso. Ó, por exemplo, aí o pessoal da inteligência entrou, tá no nome de quem esse carro? Ah, é um carro locado. Locado por quem? E a investigação vai acontecendo. Então a investigação vai acontecendo em várias frentes, né? E esse caso em particular foi bem interessante porque envolveu um monte de coisa diferente, pelo menos para mim, eu não tinha experiência nisso. Querendo ou não, era algo meio grave, né? Você quer detonar o Ministério da Justiça do seu país, assim, é algo sério. E nós conseguimos, tanto pela PF quanto pela Polícia Civil, fazer uma parceria entre instituições policiais e nós publicamos alguns laudos relacionados a esse caso, tanto que depois a gente pediu autorização para a Polícia Federal e fizemos um artigo científico conjunto que foi escrito por nós, né, na Polícia Federal e também pelos papiloscopistas da Polícia Civil do DF, publicamos esse artigo.